Os lances na tela e a gente já começa a analisar o jogo de ontem, o empate. Aliás, eu já queria aproveitar para dizer que os treinadores estão, a maioria, tá? A maioria, uma malaiada desgraçada em coletiva. Os caras se irritam com perguntas. Quando o cara se irrita com pergunta é porque a pergunta é boa. Porque quando o cara, nossa, ótima pergunta a sua, a teoria do André Salles. Quando o cara fala, nossa, que pergunta ótima, é porque o cara tá à vontade para responder. E aí, se o cara tá à vontade para responder, sua pergunta foi uma porcaria. Teoria de André Salles. Eu vou viver reverberando isso. Então é o seguinte, os caras não querem responder pergunta, não querem explicar os erros, né? O Lisca precisa explicar porque o Ademir não é titular. O Cuca, quer dizer, precisa não, seria interessante que explicasse. O Cuca sobre botar o Hever de volante, ou jogar com o Arana mais adiantado, tudo bem. Mas o Arana chegou na seleção olímpica, chegou ao Atlético jogando como lateral, né? Não foi como meia. Ah, mas é legal quando é na Europa. Não, não estamos falando de Europa, estamos falando daqui. Ah, legal quando o Sampaoli fazia. O Sampaoli fez poucas vezes, mas ele, como lateral, jogando mais avançado, é alguém cobrindo por ali. Né? Ontem o Dodô e ele no mesmo time. Então, quer dizer, tanto não funcionou que depois o Cuca mudou. Aí o Cuca tentou normalizar na coletiva. Ah, que isso, é assim mesmo, tá normal. Não, não é normal. Não é normal. Se eu desse 10 oportunidades aos meus comentaristas aqui para falarem, para escalarem o time de ontem, ninguém acertaria aquela escalação. Ninguém acertaria. Agora, eu vou dizer que isso foi que fez com que o Atlético não vencesse o jogo? Não. Por que eu não vou dizer isso? Porque aí eu estaria menosprezando o adversário, que queria chegar vivo no último jogo, na final, e chegou vivo. Chegou vivo. É um grande absurdo o América vencer o Atlético domingo que vem? Não é. Mesmo o Atlético sendo um time tecnicamente muito melhor. Mas coletivamente o América, no momento, é melhor. E aí a gente vai seguindo então com você, CJ, dando boa tarde a você e perguntando exatamente sobre o jogo. Sua avaliação sobre o jogo, sobre o empate, esse 0-0, jogo chatíssimo, chatíssimo. A arbitragem picotando o jogo, o Gris tem razão mais uma vez, eu sou obrigado a admitir que o nível da nossa arbitragem aqui tem caído e caído consideravelmente. Quero você de casa participando, mandando seu vídeo de no máximo 40 segundos, telefone deitado na horizontal, para o 99772, está no canto alto da tela e o telefone, manda para cá que você participe do nosso Grita Torcedor, daqui a pouco, lá pelas 10 para as 2, seu vídeo rola aqui no programa. CJ, sua apreciação para América 0, Atlético 0, chatíssimo. Boa tarde. Boa tarde, Everton, Algrice em casa, Algomide, claro, para você também, uma ótima semana para todo mundo aí. Everton, vamos lá, tem muita coisa a ser dita, né? E para que a gente não fique escovinha aqui e monopolizando também, eu vou tentar segmentar e fazer algumas análises rápidas e depois a gente aprofunda aí durante todo o programa, ouvindo também o telespectador. O Gomide fala aqui que quando a gente vai analisar um jogo, a gente tem que ver pela ótica. Se é a que você quer, se é a que você gosta, se é aquilo que você gostaria de ver em campo, ou se era uma estratégia, uma ideia dos treinadores, né? Então, na minha ótica, também achei um jogo bem morno, aquém do que poderia ser. Não podemos tirar, a gente não pode tirar aí do contexto uma decisão em 2 partidas, isso não dá para descartar. Você não vai se abrir, se expor, tentar tudo nos primeiros 90 minutos, sendo que você tem que planejar os 90 minutos seguintes. Se você está atrás, como a América estava atrás da vantagem, você tem que propor algo a mais para tentar inverter essa vantagem, para tentar incomodar mais o Atlético, e o Atlético, na dele, tentando ali, na medida do possível, de físico, tecnicamente, jogando o jogo para um jogo morno, que era o que o Atlético apresentou. Então, a gente tem um jogo, no primeiro tempo, com uma escalação com o Hever que não funcionou, e ele afogou mesmo, claro, correu como um volante, e é um zagueiro, e já não é dos zagueiros velozes. Você tem o Arana. Tenho certeza que o torcedor e vocês que estão aqui acham o Arana, se não o melhor, um dos melhores laterais esquerdos do Brasil. Lateral esquerdo. Mas quando vai pro meio, vira um jogador comum. É isso aí. Quando vai pro meio, você perde um baita lateral e ganha um jogador. Que outro ali não poderia fazer? O Johan não faz a função que o Arana fez? O Marrone não faz a função que o Arana fez? Então você perde um grande lateral para ganhar um jogador ok.
né? Não é um jogador acima da média, nem um jogador ruim, mas um jogador ok. O Cuca na entrevista coletiva, e aí, Cuca, eu te respeito demais. Eu acho você um cara muito vitorioso, fora do campo, dentro do campo. Só que ou a assessoria vai começar a pedir para a gente enviar as perguntas que você quer responder, ou você poderia utilizar essa coletiva para dar uma aula, Cuca, para mostrar. Porque quando se faz uma pergunta sobre o Marrone e não está acompanhando o treino, mostre, fala. Foi você quem disse em uma coletiva recente que o campo é que mostra. Até depois de uma fala do Hulk, os minutos em campo que mostram a titularidade. Bom, o Marrone não tem esses minutos para mostrar, então cabe a gente te perguntar. E aí você não pode responder? Se cada pergunta que você não concordar falar é a sua opinião, mas é a minha opinião, às vezes refletindo o que o torcedor pensa. Ontem eu abri a minha rede social, muitos torcedores indagando, perguntando sobre Marrone, sobre Sávio, sobre por que o Hever e não o Alan. Então, é uma oportunidade que você tem de dar uma aula do treino pouco que você teve durante a semana. O jogo em si, Everton, é um jogo amarrado no meio-campo. Para você ter uma ideia, eu votei nos 2 zagueiros os melhores em campo, com a ressalva ao Guga. Eu acho que o Anderson fez uma partidaça pelo lado do América e o Igor Rabelo uma partidaça pelo lado do Atlético. Um jogo muito no meio-campo, muito povoado, concentrado, um primeiro tempo de pouquíssimas oportunidades. Matheus Cavicchioli fez apenas uma defesa, num chute em cima dele, que ele teve o reflexo. E um segundo tempo que o América incomodou mais. Mudou um pouco a postura, colocou também algumas peças que dão uma velocidade, como o próprio Ademir, que conseguiu essa expulsão que nós estamos vendo aí. Expulsão, ao meu ver, de fato, normal, justa, e que até o próprio Alan vira as costas e sai. Então nós tivemos pouquíssima emoção e muita transpiração, Ed. Deixa eu ir lá no Grice, lá que o Gomide vai ser punido hoje. Vai ficar por último. Ô Grice, fala com a gente, tenta explicar. Quer dizer, de repente você não achou o jogo chato, de repente você achou o jogo legal, bacana, emocionante. Eu acho muito pouco provável que você tenha achado. Mas sua visão desse empate 0-0, em que ficou muito claro, pelo menos para mim, que o América queria chegar vivo no segundo jogo, chegou, mas quando teve a bola ontem até jogou também, não ficou lá atrás só esperando. Mas a palavra é sua, Grice. Bem-vindo, buenas tardes. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas aí do estúdio, a quem está em casa. Vou discordar um pouquinho de você e do CJ em um ponto em especial, mas vou convergir aí na grande maioria das ideias. O jogo foi ruim, né? Um jogo bem abaixo do que a gente imaginava, pouquíssimas chances de gol. Ficou muito claro que tanto o Atlético quanto o América estavam muito mais interessados em não perder do que em ganhar o jogo. Acho que serve para os dois esse argumento. O América até tentou se abrir ali nos minutos finais, quando ficou com um jogador a mais. Mas a rigor foi um time que não quis muito se arriscar e até por isso tivemos as defesas como superiores ao longo de todo o jogo, né? CJ citou, eu estou com ele, o Anderson e o Igor Rabelo fizeram um ótimo jogo, o Guga também foi bem, o Zé Ricardo também fez um jogo muito bom pelo América. Mas ofensivamente os times não conseguiram envolver o adversário em quase nenhum momento do jogo, né? Pouquíssimas chances claras de gol, de lado a lado, e acho que não só o empate foi justo, como o 0-0 foi justo, né? Foi um jogo que não mereceu ali que nenhum dos dois times fizessem gol, embora o Atlético tenha tido ali algumas chances no primeiro tempo e o América no segundo tempo. E aí vai entrar o ponto que eu vou discordar um pouco, acho que não só de vocês dois, mas da grande maioria, né? Porque eu até tendo a estranhar, assim como vocês, a escalação do Hever como um volante, né? Não foi a primeira vez, jogou assim algumas vezes com o Dudamel no ano passado, como um volante ali, mas por que eu vou discordar? Porque eu achei que o Atlético jogou melhor com o Hever do que quando o Hever saiu. O Atlético dominou a América no primeiro tempo, embora não tenha tido grande volume, não tenha criado uma grande quantidade de chances de gol, mas foi melhor do que o América no primeiro tempo e foi pior do que o América no segundo tempo, quando jogou o Alan, que acabou, inclusive, sendo expulso mais uma vez. Então, assim, eu não acho que foi uma tragédia a escalação do Cuca. Me incomoda um pouco o fato de improvisar num elenco que tem uma opção, que é uma boa opção, o Alan, né, que entrou mal, acabou sendo expulso, mas que é uma boa opção, é um bom volante, era titular do time até semana passada. Mas, enfim, não achei a escalação o principal problema para o Atlético não ter conseguido vencer o jogo. Não foi uma grande atuação, o Atlético ainda tem alguns problemas ali
que a gente já citou, né, da dificuldade de conseguir controlar mesmo, controlar a bola, controlar os espaços, né, um time que está sempre correndo risco. A impressão que me passa assistindo é essa, né? E ontem foi assim, o Atlético tinha ali o jogo, de certa maneira, sob controle, e de repente apareceu o Ademir sozinho para escapar uma bola e obrigou o Alan a cometer a falta e ser expulso. Mas enfim, o jogo fraquinho tecnicamente, com o América tentando ali no segundo tempo um pouco mais. Acho que o empate ficou justo e a decisão fica em aberto aí com uma vantagem considerável para o Atlético por jogar pelo empate mais uma vez no jogo do próximo final de semana, que deve ter um perfil um pouco diferente, né? Porque aí o América dessa vez não vai poder especular tanto, vai ter que tentar se arriscar um pouco mais desde o início. Ainda sobre o Atlético, sobre o empate de ontem, só falta agora o Gomide chegar e desconstruir todo o nosso argumento. Com raiva, porque ele sofreu punição de ter sido o último. Mas os últimos seguram a audiência, Gomides. Buenas tardes, meu Tom Cruise! Boa tarde, Everton. Boa tarde quem está em casa nos acompanhando, ao CJ, ao Gris. Uma ótima semana aí para todo mundo, seguros em casa, com saúde. Ô, Everton, vou bem ao encontro do que vocês já pontuaram inicialmente, né? Pelo que fizeram até aqui no ano, né? Um pouco da bagagem que o América traz do ano passado, a expectativa para o jogo ela era grande e a realidade não foi do tamanho da expectativa que gerava, né, para a gente nesse primeiro jogo da final. É claro que, como são 180 minutos, no próximo sábado pode ser que o jogo seja tão bom que acabe suplantando aí essa escassez de emoções que tivemos na partida de ontem lá na Arena Independência. Com relação, começar pelo menos com a escalação do Atlético, que foi algo não é usual, né? A gente ver o Hever jogando na função que desempenhou ontem. Quando soltou ali a escalação, imaginávamos o Atlético realmente com 3 zagueiros, né? Mas quando a bola rolou, vimos que ele desempenhou a função de volante mesmo, né? Lembrando aquele Hever de 2019, se eu não estou equivocado, quando chegou o Wagner Mancini e colocou o Hever para jogar de volante num jogo contra o CSA, lá em Alagoas, e também num jogo contra o Santos, aqui na Arena Independência. E revendo o jogo hoje pela manhã, Everton, fiquei inclusive com a leitura que eu fiz, né? Pelo menos na minha interpretação do que foi o jogo, fiquei com uma impressão, né? A minha leitura é de que o Atlético tentou ontem contra o América utilizar até de algo que buscou naquele jogo lá contra o Santos, que venceu aqui na Arena Independência no segundo turno do Campeonato Brasileiro, de conseguir buscar fazer com que o América fosse lá, né, para tentar marcar alto o Atlético, né, pressionar o Atlético, porque é uma característica do América realmente, para utilizar das bolas longas para um pivô ou do Dodô pelo lado esquerdo, a bola vindo em diagonal para o Dodô, ou essa bola entrar por dentro, né, pelo chão, e alguém conseguir acionar o Savarino nas costas da última linha do América. O Atlético, por várias oportunidades, tentou fazer isso. Em 2, quase conseguiu acionar o Savarino, mas num todo a dinâmica não funcionou muito. E por isso que eu acredito que ele utilizou o Arana, né, como um atacante. Quando o Atlético atacava, ele era um atacante pela esquerda, né? Ele não funcionou como um meio-campista pelo lado esquerdo, sim como um atacante pelo lado esquerdo, justamente para ser outra opção. O Arana é um jogador que consegue muito esses ataques ao espaço, né? O Arana não é um jogador de habilidade para partir no um contra o adversário, como faz o Keno. Então, como a ideia era tentar alongar essa bola contra a última linha do América, que joga muito distante do gol, por isso a opção pelo Arana. O Hever, para mim, fez um jogo sem destaque nem ofensivamente, nem defensivamente. Defensivamente me chamou a atenção, porque mesmo se ele fosse jogar como um zagueiro, me causaria uma certa surpresa, porque o América não é um time que está acostumado a cruzar muita bola para a área para encontrar alguém para o cabeceio, né?
O América até cruza muitas bolas para a área, mas rasteiro, pelo chão, né? A gente falou muito daquela movimentação do América de fora para dentro, de dentro para fora, para buscar um cruzamento para trás, para alguém chegar finalizando. Se cruza a bola na área, geralmente é quando identifica uma situação que o Felipe Azevedo, principalmente, está no mano a mano ali com o lateral, ou tem algum jogador entrando na área, ficando no mano a mano com o zagueiro, mas o América não é um time de ficar cruzando bola na área, né? E aí você não precisaria de outro atleta, de outro defensor para ficar defendendo, fazer uma gestão do espaço ali da área. Então, como volante também, ele pouco contribui, pelo menos na minha avaliação, com relação à construção do jogo, né? Mas eu acho que foi uma tentativa muito mais de tentar enganar o América, de colocar muitos jogadores no campo de defesa, atrair o América para buscar essa bola longa contra a última linha do time do Lisca. Esperamos que no jogo de sábado, né, temos mais emoção, né? Eu acho que certamente teremos, né? Porque aí vale uma taça, não vale uma clássica, não vale chegar vivo no outro jogo. É o último. Vai ter que ter jogo. Eu acredito num jogo de mais espaço. Eu acredito num jogo de muitos gols. Eu acredito. Agora, ô Gris, tem uma coisa que me chama a atenção, que é exatamente o seguinte. Os treinadores reclamam de falta de tempo, e com razão, calendário apertado. Por exemplo, o Atlético vai treinar essa semana na sexta-feira. Amanhã viagem, joga na quarta, chega aqui na quinta. Né? Como é que é? Viaja hoje, se eu não estiver enganado. É hoje, né? Achei que fosse amanhã cedo. Então é hoje. É verdade. Viaja hoje para chegar amanhã. Aí sai de lá na quarta para chegar aqui na quinta, treina na sexta e o melão já rola no sábado. Aí, o que não entra na minha cabeça, treinador reclamar de falta de tempo do calendário, mas na hora de escalar, cria umas coisas que lá na coletiva tenta normalizar. Não, isso é assim mesmo, tá tudo normal, não tem nada de diferente nisso. Pelo elenco que tem, não seria melhor usar os jogadores da posição? É uma pergunta que eu estou fazendo. Usar da posição, de repente abrir mão, preterir jogador da posição para improvisar? O que você pensa disso, Gris? Ô Everton, antes só fazer 2 detalhes aqui. O primeiro, aproveitar, o CJ tá participando, tem participado das transmissões da 98. Então, o Eduardo Madeira não trabalha com microfone mais da 98. Gritaria danada, a Júlia fazendo passagem e ele gritando no fundo. Nossos melhores momentos, parece que ele tá narrando na Band. Um abraço pro Eduardo Madeira. E aproveitar a sessão de abraço também para mandar um abraço pro Samuelzinho, filho do Hugão, que tá acompanhando também a gente aqui. Ô Everton, assim, acho que tem um detalhe importante. Eu fiquei com uma sensação, como o Cuca não explicou muito, né, não fez questão de tentar explicar muito na entrevista coletiva, e aliás, muito bom ver você e o CJ entrando aí na minha cruzada para acabar com coletiva, que não serve para nada. Mas eu tive a sensação de que, como a América tem mudado um pouco a forma de jogar, né, jogou em 3 dos 4 tempos contra o Cruzeiro, no 4-4-2, com 2 atacantes, o Bruno Nazário mais perto do Rodolfo e o Juninho aberto pelo lado direito, e foi assim ontem de novo, né? A América voltou a jogar no 4-4-2. Eu fiquei com a impressão que a ideia de ter o Hever era para, eventualmente, quando necessário, ter um terceiro zagueiro mesmo, para cada um pegar um atacante e ter um sempre sobrando, né? O Cuca gosta das perseguições mais individuais, e eu acho que ele pode ter ficado com receio do América com 2 atacantes, o Atlético com 2 zagueiros. Eles conseguirem arrastar muito os 2 zagueiros do Atlético para longe e esvaziar ali a entrada da área. Eu tenho a sensação de que a ideia de escalar o Hever foi para isso. E, de certa maneira, repito, acho que funcionou. A América não conseguiu atacar o Atlético. A América não deu um chute no gol do Atlético no primeiro tempo. E acho que um pouco por conta dessa presença ali de mais um jogador, evitando que os zagueiros do Atlético fossem arrastados para longe, principalmente pelo Rodolfo, que fez um jogo de sair muito da área. O Rodolfo abrindo muito pelos lados o tempo inteiro. Mas, de certa maneira, eu concordo com você, né? Porque se com treino já é difícil você fazer mudanças muito bruscas no time, de um jogo para outro, imagina sem tempo para treinar, né? E aí talvez se tivesse feito ali mais o feijão com arroz, o Cuca pudesse ter um time desempenhando mais, performando um pouco melhor. Mas é aquilo, né? É na base do achismo. A gente não tem como saber o que seria do desempenho do Atlético caso tivesse optado por uma escalação um pouco diferente o Cuca para começar jogando. E só para fechar o assunto até Cuca e coletiva, de certa forma, o CJ falou da questão do Marrone, né?
E aí eu vou bater nessa tecla, até porque assim, eu não acho hoje que há uma diferença brutal de desempenho entre Marrone e Tardelli. Não acho que um entrega muito mais do que o outro. Mas um tem contrato acabando daqui a uma semana. O outro custou mais de 20 milhões de reais ao clube. Acho que o Atlético tem que insistir mais com o Marrone, com o Savinho e com os que estão aqui. Eu entendo perfeitamente, são escolhas dos treinadores, entendo perfeitamente, mas não entra na minha cabeça preterir o Marrone. Não entra na minha cabeça. Mas não entra mesmo. Até porque o Arana sabe? não tem a característica que o Marrone tem. E ele disse, na entrevista coletiva, que Johan e Tardelli, em cima de uma pergunta, acho que foi do Igor, Johan e Tardelli são jogadores que têm velocidade e jogam pelos lados. Eu nunca vi uma velocidade do Tardelli igual a do Savinho. São jogadores que jogam distintos, né? De forma diferente. O Tardelli vem afunilando. O Savinho, quando afunilou, teve dificuldade. Tanto que saiu no primeiro tempo lá contra o Tombense. Ele gosta de jogar aberto, tirando para o lado. Joga mais parecido ali com um Savarino quando joga na ponta. O Marrone também abre. O Johan é meia. O Marrone é um atacante que joga mais pela beirada. E às vezes é centralizado. Diferente, eu não acho igual. O que ele disse na coletiva, eu não acho que é igual. Também não acho igual. E não é porque ele é treinador que 100% das coisas que ele diz é correto, a avaliação dele. Mas é muito claro que não é a mesma coisa. Você põe o Tardelli para correr atrás de Não, lateral? o Tardelli você vai fazer recomposição, você vai voltar igual o Savarino volta e o Keno tá voltando. Você vai matar o Tardelli. Exatamente. Se você exigir do Tardelli aquilo que você exige do Keno e do Savarino, realmente ele não vai render. Não vai. Então não é a mesma coisa. Agora, preterir o Marrone me incomoda, porque eu entendo que nesse momento é importante que o clube entre na questão. Não é dar palpite e escalar jogador, não é isso. Mas o clube tem que entender. Você não vê nenhuma característica no Marrone para ser útil no seu time? É como o Grice diz, jogador de 20 pau? Não dá, cara, honestamente. Não dá mesmo, sabe? E a mesma coisa eu vou falar do América. Desculpa. O América é muito organizado, o Lisca é muito bom. Isso aí é chover no molhado, a gente sempre falou isso aqui. Mas eu não consigo entender por que o Ademir é reserva no América. Talvez aqui alguém consiga explicar. Eu vou até perguntar ao Gomide ali. Eu não consigo entender. A gente de jogar e tal, ele não faz, de repente tem jogador que cumpre a função melhor do que ele e tal. Aí você coloca ele no jogo, você pega o adversário já meio pregado, meio afogado, como disse ontem o Cuca. Mas olha, na boa, para mim o Ademir é titular nesse time. Gostaria de ouvi-lo, Gomide, sobre exatamente esses dois assuntos. O Marrone e a questão de ter sido preterido e também o Ademir de reserva no América. O Everton, o Tardelli, ele foi a escolha do Cuca, né, para entrar ele, o Eduardo Sacha, enfim, o Johan, substituições feitas. Mas algo que eu acredito que não estava no script, né, e não era a expectativa do Cuca, era perder um jogador, né? O Tardelli entrou antes da expulsão do Alan. E aí falar com relação mas o Tardelli, ele não consegue ser um jogador de puxada de transição, de puxada de contra-ataque, como pode ser o Savinho, como pode ser o Marrone. Eu concordo, mas acontece que quando ele entrou, a expectativa não era de ter um jogador expulso. A expectativa era de ter 11 jogadores e ter uma dinâmica ali ofensiva como costuma ter, né? Ele ia jogar nem tanto aberto pelo lado direito, né? Porque nós temos falado muito aqui. Os jogadores de lado de campo com o Cuca não são jogadores de lado de campo como eram os do Sampaoli. Eles jogam mais por dentro do que por fora, né? O lado externo é muito mais ocupado pelos laterais do que pelos pontas. Então, quando o Tardelli entrou, o Cuca não imaginava que o Alan ia ser expulso. E aí, quando ele é expulso, você não vai gastar uma substituição para tirar o Tardelli e colocar outro jogador de maior velocidade. Eu concordo. Ele hoje não tem essas características, mas que já teve outrora na carreira. Mas entrou antes da expulsão. E com relação ao Ademir, Everton, eu acho que todo o imbróglio aí que ele atravessou, se sai, se fica, se seria vendido, se não vai, foco no América ou não, fez ele perder a vaga. Hoje eu não vejo o Ademir fora do time como algo muito... Sim, surreal não, porque o Bruno Nazário entrou e entrou bem, ocupou o espaço, e para a forma como está jogando o Lisca,
a gente até já falou isso aqui algumas vezes também, talvez já seja um pensamento pensando em Série A, em ter um time que consiga controlar um pouco mais o jogo, tendo um jogador que é mais um armador do que um ponta, do que um velocista. É claro que qualquer escolha do técnico tem o lado positivo e o negativo. Pede-se velocidade? Sim, pede-se. Mas ganha mais controle, ganha um jogador que tem um melhor passe. Eu não vejo o Ademir hoje fora como algo muito, sim, criticável, não. Acho que também, não só por isso, e o jeito que o Bruno Nazário vem jogando. Eu vejo o Bruno Nazário, tanto sem a bola, que é esse jeito que o Gomide diz, com a bola, dando opções. Sou a favor do Ademir como titular, entendo todo o momento turbulento que ele passou, acho ele baita jogador, só que para o time do Lisca, como o Lisca vem escalando, ele já jogou de atacante ao lado do Rodolfo, Bruno Nazário, ele já jogou de um 10 centralizado, com o Alê mais recuado, ele já jogou pela direita, ele tem uma variação maior, ou ele entrega mais para o Lisca do que o Ademir entrega. Mas eu concordo que, por exemplo, se você quer buscar algo e precisa do resultado semana que vem, o Ademir pode ser essa sua carta na manga, tentando buscar um time mais agudo, um jogador mais aberto, que faça a diagonal, que ele faz muito bem, saindo de fora para dentro, no meio dos zagueiros. E o Juninho tem esse entrosamento muito com ele, eles revezam ali. Mas eu também não vejo tão absurdo, não, porque eu vejo que o Bruno Nazário entrega legal. Pois não, Gomide, rapidamente. Eu acho que o que poderia acontecer, não sei se o Lisca pensa, né? É o Ademir ser titular, mas na vaga do Felipe Azevedo. Porque aí você conseguiria manter o que acontece é que a estruturação muda completa, né? Porque quem está jogando mais pela direita é o Juninho. Se entra o Ademir, ele se sente mais confortável jogando aberto pelo lado direito e não pelo lado esquerdo. Se colocar o Bruno Nazário pelo lado esquerdo, aberto, acredito que não teria muito problema. Ontem ele começou pela esquerda. Ontem o Juninho um pouco mais pela direita e ele um pouco meia esquerda ali. Sim. Ele pode. Mas aí a questão é onde jogaria o Juninho, né?